Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 1 ao versículo de número 19. Todos encontraram? Amém? Mesmo assentados, mas em reverência à palavra do nosso Deus, diz assim: muito tempo depois, veio palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e dize ao teu senhor: eis que aí está Elias. Porém ele disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que não te havia achado. Agora tu dizes: vai, dize ao teu senhor: eis aqui Elias? Aqui está Elias? Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde. E vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não dissera ao meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como eu escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: vai, e dize ao teu senhor: eis que aí está Elias? Ele me matará. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a Acabe. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas dos postes ídolos que comem na mesa de Jezabel. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Em continuidade de tudo aquilo que nós vimos, hoje nós iremos falar um pouco sobre Obadias, esse mordomo que está entre esse conflito entre Acabe e Elias, o mal e o bem, Deus e a perdição. E esse homem é um mordomo, mas ele estava no meio de toda essa situação difícil que o povo de Israel estava vivendo. E relembrando os irmãos, a partir do capítulo 12, do primeiro livro dos Reis, você verá a divisão do reino. Era um reino. Após Salomão, Roboão e Jeroboão dividem um reino. E após essa divisão, Jeroboão, no reino do norte, ele cria uma faixa
de 2 lugares de adoração. Se eu não estou enganado, um em Dan e outro em Betel. E constrói 2 bezerros, para que esses bezerros fossem adorados. Ele estabelece a idolatria no meio do povo de Deus. Mas não só por estabelecer a idolatria. Se você notar, até nós chegarmos no capítulo 17, existem ali as sucessões dos reinados. Meus irmãos, que terror é esse? Lendo atentamente esses reinados, nós veremos o seguinte: a matança continua, é golpe de Estado, é rei que comete suicídio. Então, perceba, e é importante nós percebermos isso, todo distanciamento do Criador produz destruição na vida. Todos que se distanciam do Criador, e principalmente da manifestação bondosa do Criador, que é o Senhor Jesus Cristo, a consequência direta disso é a destruição. Mas olha só, irmão, a destruição achando que está tudo bem. Irmão, não tem pior cegueira do que essa. Está sendo destruído e achar que a destruição é uma coisa boa. Não tem pior vida do que entender que o mal é bom, que o que me faz mal é o que me faz bem. Não tem pior para um ser humano do que essa consciência pelo amor. Lembra do apóstolo Paulo dizendo: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero está sempre diante de mim, é esse que eu faço. Sabe por quê? Nós amamos a morte, irmãos. Nós amamos a destruição. Seres humanos distantes de Deus amam a destruição. E é até uma coisa, né? Como é que alguém ama a morte? Como é que alguém ama a sua própria destruição? Ferir-se a si mesmo. Como que alguém é capaz de fazer isso? Todo distanciamento tem consequências, irmãos. Todo distanciamento, eu digo isso a todos, nessa noite que nós estamos reunidos aqui. Seja adolescente, jovem, meus amiguinhos, né, adolescentes tão lindos, jovens, estão numa fase bem difícil e cautelosa. Cuidado que todo distanciamento destrói a vida de vocês. Tudo que se propõe a se distanciar gera destruição. E, de vez em quando, nós achamos que aquilo que é pior na vida começa a ser atrativo. Aquilo que é maligno começa a ser bom, gente. É porque o nosso coração desviado, vivendo nesse mundo, e é isso que a gente precisa pensar hoje aqui, hoje à noite. Nós devemos pensar no seguinte: estamos vivendo num cenário de morte. Nós olhamos para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, tudo que se propõe para além de nós é destruição. Valores perdidos, consciência equivocada, gente que não se ama, que por pouco acaba com a vida do outro. É destruição de um lado, destruição de outro. O mundo está assim. A tendência não é melhorar, a tendência é piorar. Então as coisas estão, o mundo está desabando ao nosso redor. E nós vivemos nesse mundo. Nós vivemos, mas não pertencemos, mas estamos no mundo. A proposta aqui é a seguinte, irmãos: como viver nesse mundo de destruição, de agressividade, de ataques um ao outro a todo momento, um mundo de interesse, onde todo mundo quer o melhor do outro, mas ninguém está disposto a doar. Como que a gente vive nesse mundo? Mundo de traições, de vinganças. Como que a gente vive aqui, sem permitir que isso entre em nossos corações? A proposta hoje da nossa meditação é essa: a restauração da preservação em tempos de corrupção. Como que, sendo um instrumento de Deus, eu tenho condição de preservar o maior tesouro que foi depositado em meu coração, que é o Evangelho, vivendo numa geração totalmente corrompida, com relacionamentos quebrados, desfeitos. Como que eu vivo nesse mundo? A proposta é essa, irmãos. Como viver nesse tempo? É por isso que Paulo diz para Timóteo, lá na segunda epístola dele, capítulo 1, versículo 14. Ele diz exatamente assim: Timóteo, guarda o bom depósito, mediante
o Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom depósito. Porque se você olhar toda a epístola, segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele vai dizer, existem espíritos enganadores, existem pessoas que naufragaram na fé, falta de boa consciência, se perderam em algumas coisas, se perderam porque tiraram o foco de que o evangelho foi semeado em nossos corações. Porém, agora, qual é a nossa responsabilidade diante disso? Preservá-lo, guardá-lo, mas não guardar para esconder, é guardar de modo que consigamos viver no mundo e não perder a essência e o brilho da graça que está na minha e na sua vida. Não perder, sabe o que é a consciência de que somos tesouros, que somos vasos de barro, porém o tesouro está dentro desse vaso de barro, e glória a Jesus por isso. Então nós precisamos aprender, irmãos, a preservar a verdade do evangelho em nossos corações, em um mundo amplamente corrupto e dominado pelo mal. Amplamente corrupto e dominado pelo mal. E como que eu gostaria? 3 práticas rápidas. 3 práticas das pessoas que, vivendo num mundo como o nosso, precisam preservar o evangelho no seu coração. Obadias ensina a gente um pouco isso. Obadias e Elias. Obadias é o mordomo. Ele nos ensina basicamente isso. A primeira prática, se você olhar no texto lá no verso 3, primeira prática para quem vive nesse mundo e está sendo pressionado por todas as áreas, pressões internas, para que se corrompa o evangelho. Porque olha só, irmão, antes da gente olhar para o texto, preste bem atenção aqui em mim, numa coisa que eu vou dizer a você. A maior estratégia do diabo, sinceramente, não é nos tirar do evangelho. A maior estratégia do diabo é fazer com que o evangelho que foi semeado no nosso coração se corrompa. Porque acharemos que estamos certos, estamos errados. Cegueira, irmão. É o filho que está dentro de casa e diz para o pai assim, estou aqui há tanto tempo e o senhor não me dá nada. A parábola do filho pródigo. Estou há tanto tempo com o senhor não me dá nada, é manter uma relação com o pai, sabe de quê? De desejo de usufruir, não de amor. Perdidos, porém, dentro de casa. Porque aquele que se perde tem consciência. Mas e o que se perde não sabe que está perdido? E pelo contrário, acha que está certo. É um evangelho que se perverteu. Então, para que isso não aconteça com a sua vida, com a minha vida nesse tempo, primeira prática que nós precisamos ter: vida devocional ativa. Olha o texto comigo, verso 3. Depois de falar de Acabe, diz, Obadias temia muito ao Senhor. Então, após a seca, o período de seca, o que acontece? Elias recebe a palavra e volta para se apresentar a Acabe. E nessa tentativa de se apresentar a Acabe, Acabe tem a ideia, porque a fome era extrema em Samaria, de caçar mantimentos para os animais. E leva Obadias com ele. E entra Obadias na cena. Um mordomo, mas que tem uma palavra aí, temia muito ao Senhor. Irmãos, às vezes a gente confunde que temor é medo. Temor é sentir medo de Deus, né? Ou me protege dele, porque ele está a ponto de acabar com a minha vida agora. Temor, quando a Bíblia fala, princípio da sabedoria é temor. Todas as vezes que a Bíblia, no Antigo Testamento, fala de temor, ela está falando de relacionamento saudável. Bom relacionamento. Não é aquele medo de se esconder, não. É pelo contrário, é ter empatia. É saber se falar, conversar. É saber se relacionar com Deus. Então diz que esse Obadias, olha só, vivendo dentro do palácio, vivendo no palácio, amplamente corrompido, destruição para tudo que é lado. Depois os irmãos podem ler no profeta Oséias a situação que estava também vivendo esse império, esse tempo.
sexualidade, depravação, tudo perdido, irmão. Tudo destruído. E tinha um homem lá dentro, no meio disso tudo. É só para mostrar que existem duas possibilidades para a gente: sermos influenciados ou influenciarmos. Então esse homem está no meio de todo esse cenário de morte, mas ele não permite que essa morte entre no coração dele. Irmãos, nós estamos sucumbindo à morte dia após dia. A vida está batendo na gente e nos abatendo todos os dias, porque nós estamos permitindo que o mal entre. Nós estamos dando vazão indevida e o mal está entrando em nossos corações e nos corrompendo. E Obadias é esse homem que está no meio de tudo isso, mas não permite que esse mal entre no seu coração. Aí Obadias ensina para a gente, irmãos, o que uma vida devocional ativa pode fazer. Mesmo cercado por morte, ele não sucumbe a ela. Mesmo cercado pela corrupção, ele não permite que essa corrupção entre no coração dele. Meus irmãos, sabe o que é uma vida devocional ativa? São duas coisas tão simples, mas que tem uma tremenda diferença na nossa caminhada, que eu acho que a gente já deixou de fazer há um tempo. E a gente precisa relembrar isso. Quanto tempo a gente não tira um tempo sagrado de oração? Quanto tempo a Bíblia já tomou poeira o tempo todo no armário e simplesmente foi deixada lá? Irmãos, não tem como viver nesse tempo sem que as aflições desse mundo possam atormentar nossa vida, a não ser com uma vida devocional ativa. Uma vida devocional que possa produzir o seguinte: uma capacidade de preservar o Evangelho em meu coração, mesmo vivendo nesse ambiente totalmente corrupto. Aí nós começamos a enfrentar isso. Vivemos num tempo onde a prostituição é natural, onde a agressividade na forma de falar é natural, o palavreado também é natural, uma vida desregrada é uma marca da nossa sociedade, sem limites, né? Parece que tiraram os freios, né? Parece que não tem freio, isso é uma sentença de Deus. Quando Deus tira os freios, é sinal de que vem destruição, irmão. As pessoas sem limites, destruição após destruição. E aí, nesse contexto, nós estamos inseridos nele. E como viver nesse contexto? Como viver e perceber o poder da oração e da leitura bíblica? Irmãos, isso é tão simples, você sabe de cor isso. Mas sabe o que acontece? Nós sabemos, não cremos. Nós sabemos que é importante. Nós sabemos que é necessário, mas nós não sabemos o poder e a necessidade que seres humanos como nós somos, incapazes de estar firmes por conta própria. E por sermos incapazes, a nossa vida de tempos em tempos enche-se de porcarias, irmãos. Besteiras atormentam a nossa alma, sujeiras e sujeiras, tudo aqui dentro. E quem disse que sentimento não é igual comida ruim? Sentimento, meu irmão, é igual aquela comida ruim, estragada, que a gente come sem saber. Comeu, bateu, sabe como é que é? Covardia. É só para a gente perceber que existem sentimentos que estão guardados no nosso coração há anos, há tempos, e eles fazem mal. E ficam. A vida devocional ativa, ela se perde, porque a gente tem tanta coisa para fazer, não é? Tanta atividade. Nós temos tanto tempo, e aquele momento glorioso da oração, onde a gente chega perto do Mestre e diz: Senhor, eu estou aqui. E Ele fala conosco. E a gente abre o coração e sai dali simplesmente leve, quase voando, porque Ele tirou todos os nossos pesos. Sabe por quê, irmãos? A oração e a leitura do Evangelho com sinceridade e verdade no coração produz uma limpeza dentro do nosso interior, conturbado e perturbado da alma. O mundo está colocando coisas para a gente e nós estamos bebendo dessa água sem ao menos pensar o que nós estamos ingerindo.
pensamentos, ações, e nós estamos colocando para dentro tudo, e isso a médio e a longo prazo está anunciando a nossa destruição. Viver nesse mundo tem que ter consciência, o nosso lugar é aos pés da cruz, o nosso lugar é aos pés do Senhor Jesus. Não existe outro lugar para prevalecer nesse tempo, senão no lugar de oração, o lugar de dependência, o lugar onde Deus fala e a gente escuta, somos corrigidos, o lugar onde Deus adverte com seriedade e aquilo entra como uma flecha no nosso coração e muda a nossa trajetória. O nosso lugar é lá, irmão. Jesus, numa dessas palavras dele, diz lá em João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 3, ele diz mais ou menos isso. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Meus irmãos, as palavras de Jesus, quando entram em nossos corações, elas tiram todas aquelas sujeiras e aqueles medos que nós temos. As palavras de Jesus, quando entram no fundo do nosso coração, como um lava-jato, uma força, uma torrente de água purificadora que tira os nossos medos, nos liberta das opressões e faz com que tenhamos alinhamento de prioridades. A palavra e a oração alinham a nossa vida, alinham os nossos pensamentos. Talvez você esteja aqui hoje, glorificando ao nome de Jesus, porém com a mente toda perturbada, com as angústias que atormentam a alma, vivendo nesse tempo como Obadias. Porém, nós precisamos aprender a não se corromper e não deixar com que certos sentimentos, valores, pensamentos penetrem no nosso coração. Irmãos, nós começamos a frequentar alguns ambientes onde a traição é natural, ambientes onde um tipo de comportamento referente ao amigo profissional, a traição é natural, um puxando o tapete do outro o tempo todo, e para viver nesse mundo, nós temos que ser não ingênuos, temos que ter sabedoria. Porém, nós vivemos no mundo e aprendemos a lutar com as armas do mundo, vivendo nesse cenário profissional que a gente tem. A todo momento alguém quer puxar o tapete de alguém, irmão. A todo momento um está falando mal do outro. A todo momento tem uma manipulação. E a gente está vivendo nesse mundo. E aí sabe o que acontece? Se nós não temos uma vida devocional ativa, inconscientemente essas coisas começam a pertencer à nossa forma de agir e de pensar. E aí chegamos em casa, chegamos na igreja e começamos a reproduzir isso. Por quê? Porque não tivemos uma faxina interior. Não tivemos o nosso momento durante a semana para sentar e falar: Senhor, eu estou aqui, corrige-me, Senhor, fale quem eu sou, me diga quem eu sou para que eu mude a minha vida. Porque na maioria do tempo, nós passamos mais tempo fora do que dentro. Então nós temos a capacidade de olhar para tudo que é lado e ver a morte que está ao nosso redor. E essas coisas começam a tomar, sabe o quê? Campo na nossa mente. Nós perdemos as práticas relacionais, irmãos. Então, outras sementes são lançadas no nosso coração. O nosso coração é como uma semente, sabia disso? Ou melhor, como um terreno. E são semeadas coisas ali dia após dia, dia após dia. Aí tem o Facebook, né? O Instagram, e aí aqueles valores, né? Deixei de amar o próximo e passei a me amar. Oh, coisa linda, diabólica, infernal, capirotada, não é? Se existe essa palavra. E aí a gente abraça tudo que vem. Veio, estou abraçando. Porque são valores, a gente está colocando esses valores para dentro. Eu deixei de amar o próximo há muito tempo, agora estou valorizando a mim mesmo. E os outros, amém. E, irmãos, essas coisas estão entrando no nosso coração, sabe por quê? Nós estamos perdendo os valores do Evangelho, dia após dia. Nós estamos perdendo os valores que transformam a nossa alma, e essas sujeiras estão entrando. Enquanto essas sujeiras, essas más
influências ganharem força no nosso coração, a nossa vida será miserável, achando que está tudo bem. Achando que vai tudo bem. Por isso, sabe o que o Evangelho nos ensina? Todo dia é dia de conversão. Não há um dia que, ao orar e ao ler o Evangelho, nós não tenhamos a consciência de dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, me aceite em Cristo Jesus. Todo dia é dia de se converter ao Evangelho, irmão. Todo dia é dia de quebrantamento. Todo dia é dia de limpeza, de faxina. Uma pergunta para mim e para você, nessa noite: como está o seu coração? Como está o seu coração? O que está acontecendo aí dentro, né? Além daquelas simulações que a gente faz, né? Aparência e tal, não, está tudo bem e tal. Além disso aí, como está o nosso coração? É porque a gente faz isso, né? Além das aparências, como está verdadeiramente o nosso coração? Meu irmão, é tempo da gente orar. É tempo da gente buscar a Deus em oração e começar uma faxina interior. Porque quem ora, o Senhor responde. E quando Ele responde é tão bom, é tão gracioso. Quando Ele começa a apontar os nossos erros é maravilhoso. Porque aí nós vemos e percebemos o grande amor de Deus para conosco. E esta é a mensagem da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos estar perto. Há um tempo atrás a gente não poderia nem orar, irmão. Tinha que alguém orar pela gente. Hoje você pode entrar no Santo dos Santos e falar diretamente com o Senhor. Hoje nós podemos entrar face a face. Em que lugar? Irmão, na cozinha. Né? Que lugar maravilhoso é a cozinha. Principalmente para quem gosta de comer. Que lugar maravilhoso. Né, irmão? Graças a Deus. Que lugar maravilhoso é a cozinha. Que lugar maravilhoso para alguns. É um tempo de descanso até o banheiro. Mas é ter essa consciência renovadora e transformadora, irmãos, de que seja onde eu estiver, ao falar, Senhor meu e Deus meu, Ele atende as minhas orações, e o meu espírito automaticamente se une a Ele, e assim há a possibilidade de ter um bom relacionamento, porque Cristo Jesus é o nosso Senhor. Por isso que 2 Coríntios 5,18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Não tem mais ponte, tudo foi quebrado, agora é face a face, é rosto no rosto. Sabe o que nós precisamos ter nesse tempo? Despertamento, de que a nossa vida devocional precisa estar ativa. Como está a nossa oração? Como está o nosso tempo dedicado ao Senhor? Como está esse tempo de faxina, de libertação? Porque para preservar o Evangelho aqui, porque o meu coração é como qualquer um, o seu é como o meu. Para preservar o Evangelho aqui nesse mundo, onde a gente vai para a nossa profissão, cercado por palavreados que misericórdia, cercado por atitudes que as pessoas dizem, traição é normal, cercado por tudo isso, irmão. Como que a gente vive nesses ciclos, sem permitir que entre, renovando a nossa convicção de que oração e leitura do Evangelho transforma a nossa vida. É tempo de faxina, irmão. Lá na sua casa você fica uma semana sem faxinar? Olha, cuidado, hein? Cuidado. O quintal fica quantas semanas sem faxinar? Aí tem esposa olhando para a esposa e dizendo, fala Deus, né? Tem aquele negócio, fala Deus. Isso aí. Aí tem um olhando, não. Sabe o que acontece? Se você deixar o seu quintal um tempo sem faxinar, como há muito tempo atrás, lá em casa, ficou uma parte, fomos só guardando coisas, né? Aí vai guardando. Não, pega uma peça, joga lá. Pega outra, pega, joga lá. Aí fica aquele montoeira de coisa, né? Num canto. Meu irmão, deu uma rataria. Pensa numa rataria. Mas muito rato, meu irmão. Aí eu consegui perceber o seguinte, se num ambiente
externo, essas coisas acontecem, imagine no meu e no seu coração. Quantas coisas diabólicas não foram semeadas e a gente não tirou ainda? Quantas coisas foram semeadas pelo diabo e estão crescendo aí no meu e no seu coração com cara de Deus, com cara de santidade, mas é diabólico. É tempo de faxina, irmãos. É tempo de começar a pegar a palavra do Senhor e limpar. Esse rio que corre do trono da graça purifica e limpa todas as coisas para a glória do nome de Jesus. Então, seja o que for semeado, quem limpa essa casa aí? Não sou eu, você. A porta de entrada, a chave está nas suas mãos. Dê a ela Jesus e confie ao Senhor a oração. E nós veremos a faxina que Ele há de fazer aqui dentro. E não só isso. Nós precisamos também ter uma outra prática, uma prática muito interessante, que Obadias tem também, no verso 3 e o verso 4. Obadias, vivendo nesse mundo, conforma-se ao Senhor. Ele toma a forma do seu Senhor. Porque quem caminha com Jesus, e quem vive com o Senhor, a tendência é tornar-se aquilo a quem ele se relaciona. Eu me relaciono tanto com o Senhor, que Ele imprime em mim a sua imagem, e me faz ter mesmos valores, os mesmos pensamentos, as mesmas preocupações, reproduz em mim certas características. Mas essa é a segunda prática que eu preciso ter. Eu preciso me conformar ao Senhor. Eu preciso tomar a forma do Senhor. E aí esse texto para mim, ele é brilhante nesse ponto aqui. Verso 3 e verso 4. Você vai ver quem era Obadias e quem era Acabe. Quem é Obadias e quem era Acabe? Verso 3 e o verso 4. E o verso 5 também, irmãos. Vai dizer o seguinte, olha só a diferença. Esse texto estabelece uma diferenciação entre preocupações de Obadias, de gente que teme ao Senhor, e preocupações de gente que estão perdidos. Sabe qual é a diferença de Obadias e Acabe? Porque Obadias está sintonizado ao coração do Senhor. Acabe não tem essa sintonia, perdeu essa sintonia há muito tempo. Então percebe que enquanto Obadias reserva 2 covas e guarda os 100 profetas que Jezabel mandou exterminar, uma matança completa nos profetas, silenciar os profetas para que Deus não falasse, Obadias pega esses 100 profetas e guarda esses 100 profetas e os alimenta com água e pão. Sabe o que Acabe está procurando fazer, irmão? Alimentar animal. A preocupação de Acabe é alimentar mulos e cavalos. É só para a gente perceber que a fome é extrema. O texto diz, e a fome era extrema em Samaria. Sabe o que Acabe tem preocupação, irmão? Procurar alimentos, fontes. Por isso que ele chama Obadias. Vamos lá, Obadias. Vamos ver onde que tem uma fonte, onde que tem um lugar para que os nossos animais se alimentem. Olha a denúncia que está nesse texto, dizendo que pessoas que não estão em sintonia, que não tomaram a forma do Senhor, elas valorizam mais coisas do que pessoas. Elas amam mais as coisas. E como dizem, né, um dito maligno e infernal esse, eu amo mais os meus cachorros do que as pessoas, porque eles são meus amigos. Num tempo onde também há uma defesa pelos animais, eu não tenho nada contra isso não, pelo contrário, acho que tem que se estabelecer isso mesmo. Porém, ao mesmo tempo de um povo que chora por um animal que não está comendo e vai se alimentar, é o mesmo povo que passa por um ser humano que está deitado no chão sem se alimentar um dia, é o mesmo povo que vira as costas e vai alimentar um animal, irmãos. Que dar o que tem de melhor para coisas e não para pessoas. É só para que a gente perceba, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, e não vos conformeis com este século, não tomem a forma desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente renovada transforma-se à imagem de Cristo e experimenta a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Irmãos, nós estamos no mundo e estamos tomando a forma do mundo.
num tempo onde a identidade cristã, ela está totalmente distorcida. Os discípulos de Jesus são confundidos. Nós precisamos urgente conformar-se ao Senhor. Nós precisamos desenvolver uma identidade que seja a semelhança de Jesus, irmãos. Nós precisamos parecer com Jesus. Mas não só parecer, mas ser transformado no coração pelo Evangelho. Irmãos, a nossa geração é conhecida pela corrupção. A identidade dos evangélicos hoje, no Brasil, ela é conhecida pela corrupção. Ela é conhecida pelo número de adultério e de divórcio. Ela é conhecida por uma juventude onde a relação sexual antes do casamento é natural. Irmãos, nós temos princípios ainda do Evangelho guardados. Onde a fé do Evangelho, ela não é identificada pelas boas obras, mas pelos mal pagadores. Gente que não arca com as suas dívidas. Já ouviu aquela frase? 171? Exatamente. Pessoas que não arcam com as suas responsabilidades. A mentira é uma marca. Não respeitam o espaço do alheio, irmão. De gente que é incapaz de ter educação e dizer bom dia, boa tarde, boa noite, paz. Não conseguem conviver. São conhecidos também pelo desequilíbrio na vida profissional. São maus profissionais. Onde estão os filhos da luz? Nós somos esses filhos da luz. Por isso que Jesus disse, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A minha e a sua luz precisa brilhar para a glória do nome de Jesus. É fazer com que o mundo em trevas, uma luz do Evangelho resplandeça lá na sua profissão, na sua escola, na sua faculdade, que todos estão se corrompendo, mas existe alguém que está brilhando ali, dizendo, não quero, e que a graça de Jesus mude a sua vida, de gente que não se corrompe. É nesse tempo que nós precisamos buscar Cristo Jesus, irmãos. Nós precisamos ter uma identidade de Cristo e apropriar-se dela. Pegar essa identidade e imprimir no nosso caráter. Agir como Jesus, pensar como Jesus. Que nesse tempo, irmãos, a gente tem algumas orações. Particularmente, eu tenho feito essas orações. Porque como qualquer um de vocês, e como todos, eu também sou alguém que preciso faxinar o meu coração. Sou alguém que preciso me conformar ao Senhor também. E eu tenho feito essa oração de vez em quando. Senhor, faz-me ter sintonia contigo. Faz com que o meu coração saiba as preocupações que eu preciso ter nessa vida. Faz com que o meu coração esteja sintonizado à tua vontade a todo momento. Senhor, faz com que eu passe a ter as preocupações corretas, irmãos. Irmãos, sabe por que nós somos atormentados a maior parte do tempo? Porque as preocupações que nós temos não são as preocupações que o Evangelho nos deu para ter. E isso impede o nosso avanço. Tudo vai impedir o nosso avanço. Porque nós estamos indo rumo à pátria celestial, porém as coisas do mundo estão prendendo a gente, cadeias e grilhões. Este é o tempo da nossa igreja, irmãos. Esse é o tempo que Jesus quer fazer algo aqui no nosso meio, para a glória do nome dEle. Onde consigamos ver jovens, adolescentes, crianças cheias do Espírito Santo de Deus, gente envolvida com a missão, crentes com limitações, mas que conseguem entregar essas limitações na mão de Deus, para que Deus multiplique. Mas para isso, irmãos, escute bem o que eu estou dizendo a você. Antes de Deus começar, Ele precisa começar uma quebra no nosso coração. Antes de vir o despertamento, é necessário entrar na casa do olheiro, irmão. É necessário entrar na casa do olheiro. E a minha oração aqui nessa noite, junto com vocês, é para que comecemos a entrar na casa do olheiro. Que o Senhor comece a quebrar o nosso caráter. Que o Senhor comece a quebrar o nosso coração. Que o Senhor comece a despedaçar aquilo que nós somos. E refaça-nos, Senhor, a imagem de Cristo. Quebra-nos
e faça-nos de novo. É tempo de quebrantamento e arrependimento, irmãos. Nós temos pecados ocultos que não são tratados. Deus deseja fazer algo, é tempo de pedir perdão. Assim a verdade de Deus é preservada aqui dentro. Quando nós tomamos a forma do Senhor e não tomamos a forma do mundo e não sucumbimos ao mundo. Assim nós conseguimos preservar o Evangelho em nossos corações. E a última, terceira e última prática, para quem deseja preservar o Evangelho no coração. Agir com verdade independente das consequências. Agir com verdade independente das consequências. Nós precisamos ter uma vida devocional ativa. Nós precisamos também conformar-se ao Senhor, tomar a forma do Senhor, de modo que o caráter dele seja impresso na nossa vida. E nós precisamos também agir com verdade, independente das circunstâncias. Olha para Obadias. A proposta de Elias é o seguinte: avisa a Acabe que eu estou aqui. E Obadias pensa assim, olha só, eu fui em todos os reinos, procuramos, e ao chegar lá, Acabe fazia com que o reino jurasse que Elias não estava aí, sobre a condenação de morte. Agora eu vou aparecer, depois de procurar Acabe em tudo que é lugar, eu vou aparecer simplesmente, vou dizer para ele assim, Elias está ali. Sabe o que vai acontecer? Ele vai me matar, porque eu já tenho uma reputação de ter ajudado o Senhor com aqueles 100 profetas. Eu já tenho essa reputação de traidor. Mas aí Elias diz assim, faça isso. Faça. Haja com a verdade. O que nós podemos é com a verdade e nada além dela. Haja com a verdade independente das consequências. E Obadias vai com uma obediência admirável. E diz exatamente isso. Elias está ali. E nada lhe acontece. Porque o Senhor preserva aqueles que têm um compromisso com a verdade, irmãos. Quem anda com verdade na verdade, o Senhor preserva. O Senhor tem compromisso com aqueles que fazem da verdade a sua amiga e a sua companheira. E aí é nesse tempo. Sabe o que Acabe tem a coragem de falar com Elias, irmão? És tu o perturbador de Israel? Não está louco uma pessoa dessa? Elias é a maior demonstração de que Deus está restaurando o seu povo, de que a mão bondosa de Deus, misericordiosa, está estendida sobre o povo, e que Deus está gerando avivamento espiritual, restaurando todas as coisas, e o rei olha para Elias e diz, és tu perturbador de Israel? Não é notícia de que quem faz da mentira a sua amiga, rejeita a verdade. Quem faz da mentira a sua companheira, quando a luz do Evangelho brilha, a tendência é achar que a luz do Evangelho é uma oposição e é mal. Fizeram isso com Jesus, irmão. João 3,19 diz assim, preste muita atenção nesse texto. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, não para que julgasse o mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras, a fim das suas obras não serem corrigidas. Sabe o que é isso, irmãos? A maior luz de todas se manifestou na história da humanidade. Cristo Jesus, nosso Senhor, a quem nós devemos tudo o que temos e somos. O nosso Senhor que morreu e ressuscitou está vivo para todo sempre. Essa luz maravilhosa brilhou e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Fizeram isso com Jesus, fizeram isso com os apóstolos em Atos capítulo 17, versículo 6. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Gente que precisa ser odiada, gente que precisa ser caçada. Não é natural, irmãos, o que a mídia faz com os evangélicos. Nós sabemos que é muito mau o testemunho dos evangélicos na mídia,
Mas quando é uma boa ação dos evangélicos, eles não colocam um nome. Os evangélicos são debochados hoje, na maioria das vezes, pelos seus escândalos. Mas as boas obras não são comentadas. As boas obras não são ressaltadas. Porque o mundo prefere as trevas do que a luz. Porque a luz incomoda. Irmãos, quando o que está em jogo é a verdade, nós precisamos viver e experimentá-la de verdade. A verdade é a primeira peça da armadura que o Senhor nos deu para vencer a batalha espiritual. Irmãos, quem tem mentira oculta na vida, está vulnerável na batalha espiritual. Satanás ataca e derruba. Aí nesse tempo que a gente vive, onde a mentira é o estilo da nossa geração. E nós vemos isso pelas redes sociais. As máscaras, as ilusões, a falta de sinceridade, irmãos. Todo mundo querendo dizer alguma coisa, né? Todo mundo dizer que está tudo bem, mas a vida está uma destruição total. Todo mundo querendo sustentar um personagem. Todo mundo querendo dizer que é alguma coisa. Todo mundo querendo ser alguma coisa. Para quê? Tantas ilusões, falta de sinceridade e transparência. Por isso que nós somos vulneráveis aos ataques do diabo. Porque mentira oculta porta aberta para que ele atue na minha vida, nos meus relacionamentos. E aí nessa preocupação que nós temos desenfreada, nós queremos aparecer o tempo todo, irmão. Nós queremos mostrar que a vida está de uma forma. Irmãos, tudo isso passará, não tem finalidade nenhuma. Nós temos medo de dizer quem realmente somos. Nós temos as nossas dissimulações. Não é? Nós temos as nossas dissimulações. Nós dizemos ser uma coisa e somos outra. Cada um aqui de nós tem as suas hipocrisias que precisam ser tratadas. Para que o Evangelho brote em nossos corações como uma semente que frutifique para a glória do nome de Jesus. E o nosso pedido hoje é que não sejamos uma geração como Acabe, uma geração que odeia a luz, mas que faz da verdade a sua amiga e a sua companheira. Se o sistema do mundo rejeitou a Jesus, o sistema do mundo também rejeitará as nossas ações. Pois uma das formas da luz ser preservada em nossos corações é quando nós não negociamos valores, princípios e verdades. E decidimos viver de uma maneira sincera, correta e que agrade o nome de Jesus. Irmãos, é tempo de quebrantamento no nosso meio. Tempo da gente entrar na presença de Deus com sinceridade, com verdade, dizendo: Senhor, tudo que eu tenho, o Senhor sabe, além daquilo que eu gosto de apresentar para as pessoas. E como filhos de Deus, em Cristo Jesus, apresentarmos: Senhor, faz da minha vida devocional que ela seja ativa, efetiva. Irmãos, nós estamos orando muito pouco. Outras coisas têm prioridade na nossa vida. A nossa conformidade com a vontade do Senhor, na maioria das vezes, ela se perdeu. E agir com a verdade, independente das consequências, também se perde dia após dia. O convite que eu faço a cada um de nós aqui é que pensemos um pouco sobre a nossa vida. Pensemos um pouco sobre o tempo que nós temos vivido. O mundo tem penetrado no nosso coração, tem roubado aquilo que nos é mais precioso. Sabe o que nos é mais precioso nesse tempo? O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos perdê-lo, sabe como? Quando as coisas que são semeadas, elas não são cortadas pela raiz. Depois, para cortar uma árvore imensa, o trabalho é muito maior.